depois de quase 2 dias a dar muito trabalho às pernas, voltámos a montar a nossa companheira de 2 rodas. Despedimos-nos da atarefada Marrakech e deixámos definitivamente o interior do país. O ponteiro da nossa bússola virava agora para o litoral e pela frente, tínhamos cerca de 250 km até chegarmos à costa atlântica. As paisagens montanhosas ficaram irremediavelmente para trás e intermináveis retas desenrolavam-se à nossa frente, mais uma vez, numa dimensão extraordinária. Pelo caminho, as povoações alternavam com extensos campos de cereais, alguns deles já despidos com a ajuda da mão industrial. As paragens foram novamente destinadas ao básico: combustível, café e água, ou para captar em fotografia qualquer pormenor que nos chamasse a atenção. Assim fomos, em modo cruzeiro, até entrarmos na autoestrada que nos levaria a Casablanca, e nos depararmos novamente com o caos do trânsito e o frenesim de uma grande cidade. Tínhamos apenas a tarde para explorar a cidade imortalizada nas telas do cinema, e apressámos-nos a encontrar a orla marítima, onde se encontra a grande mesquita Hassan II, na tentativa de comprar bilhetes para a visitar mais tarde. Em vão, a mesquita estava fechada para serviço religioso e os bilhetes só seriam vendidos imediatamente antes das visitas. Fomos então fazer o check-in no nosso hotel e deixar a moto a descansar em segurança, voltando rapidamente ao grandioso templo. Chegámos mesmo a tempo de comprar os bilhetes para o último e único horário da tarde, devidamente acompanhados por um guia, a única forma permitida para visitar a mesquita. É de facto uma construção impressionante, com grandiosas salas, destinadas aos vários momentos e atividades religiosas, e decoradas com os mais refinados materiais. Desde madeira de cedro do norte do país, a mármore italiano.
A obra, parcialmente construída em cima do mar e que demorou cerca de 8 anos a ser concluída, é a mais alta mesquita do mundo e a segunda maior, só ultrapassada pela de Meca. Apesar da sua beleza, não conseguimos deixar de refletir no seu custo e cariz megalómano, quando o resto do país luta ainda com tantas dificuldades económicas. Terminada a visita à mesquita, inspirámos o ar do mar num passeio pela corniche, um extenso calçadão à beira-mar, para depois nos embrenharmos nas ruas da cidade velha e misturarmos com os locais, longe das hordas de turistas. Percorremos o velho mercado, bebemos chá na esplanada de um café de bairro e provámos os melhores crepes marroquinos, feitos numa pequena banca de rua, onde a autenticidade e a hospitalidade dos comerciantes nos tocaram profundamente e voltaram a lembrar que, geralmente, quem menos tem é quem mais partilha. A noite passou a correr e ao prepararmos-nos para deixar Casablanca, deparámos-nos com a inevitável realidade. Num piscar de olhos tínhamos chegado ao nosso último dia de viagem no continente africano. Mantivemo-nos junto à costa e desta vez, fizemos a última etapa da nossa aventura no Reino de Marrocos, quase sempre por autoestrada, com destino a Tanger, onde apanharíamos o ferry na manhã seguinte, e ainda queríamos aproveitar a tarde, para visitar alguns pontos turísticos. Infelizmente, para o último dia, estavam reservadas algumas das experiências menos felizes da viagem, começando pelo alojamento. Tínhamos marcado um apartamento numa urbanização nas imediações da cidade e combinado a hora de check-in, mas quando chegámos, ainda não estava limpo. Acabámos por conseguir deixar a bagagem e trocar a roupa e lá fomos em busca da famosa Gruta de Hércules, uma gruta fabricada em conjunto pela mão da natureza e do homem, com uma abertura diretamente para o mar e cuja forma faz lembrar o mapa de África. Lamentavelmente, estava inundada de turistas, o que tirou algum encanto ao local. Encontramos um cenário semelhante no Cabo Spartel, local que marca a separação entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo. Junto à placa que a assinala, estava um mar de gente. Vimos-nos e desejámos-nos para conseguir tirar uma única fotografia. O desafio seguinte foi arranjar sítio para almoçar. Apesar de ser uma zona balnear com vários restaurantes, não tivemos sorte. É verdade que a hora já era tardia, mas fomos completamente ignorados, mesmo depois de termos perguntado se nos poderíamos sentar para almoçar. Acabámos por desistir e ir a um supermercado para sobreviver. Regressámos finalmente ao apartamento, que supostamente estava pronto, mas cuja limpeza deixava muito a desejar. Decidimos que era melhor esquecermos os contratempos do dia e aproveitar a praia, não muito longe dali, para assistir ao pôr do sol. Depois de uma boa caminhada, chegámos à praia onde muitas famílias ainda se encontravam a desfrutar da maresia. Um extenso areal separava-nos do mar, que rapidamente atingimos e onde não resistimos em molhar os pés.
O astro-rei preparava-se para fazer a sua saída em grande estilo, marcando a nossa despedida de Marrocos, com um grande espetáculo. Na manhã seguinte chegámos ao porto de Tanger e embarcámos no ferry sem dificuldades. Era o derradeiro adeus. Tínhamos passado 13 magníficos dias em Marrocos e tínhamos a bagagem cheia de experiências inesquecíveis. Já em Espanha, no Mirador em Tarifa e antes de fazermos a viagem de volta à casa, contemplámos mais uma vez o território africano, prometendo voltar. No dia seguinte, entramos finalmente em território nacional, e a nossa chegada à casa foi repleta de emoções e festejada em grande. No restaurante Apollo 78, em Loures, esperavam-nos queridos amigos, para matar saudades e comemorar o nosso retorno desta grande aventura. Assim, sabe sempre bem regressar. Porque o bom de ir também é regressar e ter esta volta toda à espera. Obrigada a todos. E a comer os melhores caracóis que é no Apollo em Loures. Até à próxima. Esperamos sinceramente que tenham gostado desta nossa aventura e que aproveitem. Façam como nós ou melhorem o roteiro, façam em mais ou em menos dias, mas vão e desfrutem. Sempre em segurança e em respeito por vocês e pelos outros.